Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o David. E vamos para a nossa última aula, que por fim falaremos sobre exceções, que é um conceito não necessariamente ligado à orientação a objetos, mas essencial quando se está tentando rodar um programa, sem erros. Bom, o que é? Quando se cria programas de computador em Java, há a possibilidade de correr erros imprevistos durante a sua execução. Esses erros são conhecidos como exceções e podem ser provenientes de erros de lógica ou acesso a dispositivos e arquivos externos. Entendendo as exceções, que as exceções ocorrem quando algo imprevisto acontece. Eles podem ser provenientes de erros de lógica ou acesso a recursos que talvez não estejam disponíveis. Alguns possíveis motivos externos para ocorrer uma exceção são: tentar abrir um arquivo quando não existe, tentar fazer consulta num banco de dados que não está disponível, tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não se tem permissão de escrita, tentar colocar em servidor inexistente. E também alguns possíveis erros de lógica que podem ocorrer na exceção são: tentar manipular um objeto que está com valor nulo, dividir um número por zero, tentar manipular um tipo de dado como se fosse outro e tentar utilizar um método ou classe que não exista. Em Java, elas são tratadas como objetos que possuem o intuito de propagar uma ação inesperada na execução de um determinado código. Antes de nos aprofundarmos em como evitá-las, vamos primeiro entender os dois tipos de exceções em Java: o verificado e exceções não verificadas, que é o checked e unchecked exceptions. As exceções verificadas são exceções em que o compilador toma seu tratamento obrigatório. Nesses casos, a maneira mais simples de tratá-las é lançando a exceção adiante, porém, o código que utilizar o seu método deverá tratar obrigatoriamente a exceção em um bloco try-catch, ou também lançá-la adiante. Hierarquia de exceções. Independentemente do seu tipo, toda e qualquer exceção é derivada de um objeto throwable, que, como qualquer outro objeto do Java, é derivado de um object. No desenho que eu vou mostrar para vocês, ele visualiza a hierarquia das próprias exceções. Eu acredito que talvez o meu rostinho vai ficar em cima, mas vocês vão poder estar visualizando. A famosa classe Exception Extends e Trouble, ambas são exceções que necessitam de verificação, como vocês podem estar vendo aqui. Tá? E em contrapartida, a classe Erro não precisa ser verificada, o que apresenta um erro tão grave que não é indicado a própria aplicação com ele. E já o Runtime Exception, que é esse aqui, se trata de uma exceção não verificada que representa um erro em tempo de execução do sistema. Sempre que invocamos um método, devemos entender quais exceções poderão ser lançadas por ele e ponderar quais os tratamentos necessários para cada uma delas. Em seguida, podemos agrupar as que necessitam de tratamento similar e construir blocos de tratamento específicos para cada uma dessas. Já a classe Trouble é a superclasse de cada erro e execução, que é essa daqui, na exceção da linguagem Java. Apenas os objetos que são uma das subclasses desta classe são lançados por qualquer Java Virtual Machine, ou JVM, que pode ser lançadas também pela instrução throws Java. Para fins de verificação de execuções durante o tempo de compilação, Trouble e qualquer subclasse de lançamento que não seja também uma subclasse de erro ou runtime exceptions são considerados como exceções verificadas. A classe lançamento é a classe raiz Java, exceção e hierarquia, e é herdada por duas subclasses, exceção e erro, como vocês podem ver aqui. A classe lançamento implementa a interface de seriedade, digamos assim, e as classes conhecidas diretas para lançamento, que são erro e exceção. Ela contém um instantâneo da pilha de execução de seu lance, no momento em que foi criado. Ela também pode conter uma string de mensagem, que fornece mais informações sobre o erro. Ela também pode impedir que outros itens descartáveis sejam propagados. E aí você se pergunta, como tratar tais ações? Essas ações são tratadas da seguinte forma. Primeiro você identifica quais são as exceções que o método lança. Depois você agrupa exceções que necessitam de tratamento similar, constrói blocos de tratamento específico aos grupos de exceções e lança as exceções que não são possíveis de tratamento, ou seja, utiliza do trouble. Nesse caso,
Essa é uma das boas práticas do framework que estão adotados, é a de não verificar as exceções, a fim de permitir a criação de códigos mais limpos e reduzir a necessidade de utilização de blocos try-catch. Tratando exceções. Uma maneira de tentar contornar esses imprevistos é realizar o tratamento dos locais no código que podem vir a lançar possíveis exceções, como por exemplo o campo de consulta da banco de dados. Locais em que há divisões, consultas, arquivos de propriedades ou arquivos dentro do próprio computador. Para tratar as exceções em Java, são utilizados comandos try-catch, que eu deixei a síntese exatamente aqui. O try são os trechos de código onde podem vir a cair algum tipo de exceção. Você vai lançar aqui os trechos do código. E o catch é onde são descrita a ação que ocorrerá quando a exceção for capturada, ou seja, o seu tratamento de certa forma. Exemplificando uma exceção. Imagine uma classe que tem o método principal main, que tem como seu único objetivo alterar todas as letras de uma frase para maiúsculas utilizando o método toUppercase da classe string. Caso a frase esteja nula e se tente usar o método toUppercase, na mesma será lançada uma exceção de nullPointerException. Primeiro vamos ver como ficará tal classe sem a utilização do try-catch. Essa daqui, se você ver que não tem o try-catch, as frases são nulas e a gente vai tentar usar o uppercase. Quando você rodar esse aumentar frase, ele vai gerar essa frase de erro aqui, que é o nullPointerException, que é quando o código é executado sem ter um valor, né? Tentar mexer com algo nulo. Já tratando desse mesmo probleminha, utilizando o try-catch, como vocês podem ver, diferente do outro. Aqui, eles continuam tendo um tratamento nulo, e aí ele vai fazer a tentativa dessa linha de código que pode rolar a exceção, que no caso nós já sabemos que acontece. Nesse caso, uma das exceções de tratamentos que a gente falou para caso aconteça isso, é o nullPointerException, que é exatamente o probleminha que ele vai dar. E aí, a gente vem com o tratamento da execução, que vai printar isso daqui, a frase inicial está luna, para solucionar tal problema, ele vai ser adicionado o valor default. Ou seja, a frase vai ser igual a frase vazia e nova frase é igual a frase no uppercase, que é maiúscula. Na hora que você pedir para printar ambas as frases, a frase antiga e a frase nova, vocês vão ver que vai aparecer a mensagenzinha, né, que deu o caso de nulo e as novas frases printadas do jeito que é o default que a gente colocou. Teoricamente não foi default porque atribuímos um valor para ela, mas seria isso daqui. Agora podemos falar também sobre um comando importante nesse try-catch, que é o comando finally. Os blocos try-catch podem conter uma terceira cláusula chamada finally, a qual indica o que deve ser feito após o término do bloco try ou de um catch qualquer. Lembrando que o bloco finally é opcional, tanto que foi por isso que eu não coloquei aqui no programa. Mas é interessante colocar algo que é imprescindível de ser executado. Independente se é o que você queria dizer ou fazer deu certo ou não, a ocorrência mais comum é o liberar um recurso no finally, como um arquivo ou conexão com um banco de dados, para que possamos ter certeza de que aquele arquivo ou conexão será fechado, mesmo que algo tenha falhado no decorrer do código. O finally sempre será executado, independente do try-catch ter funcionado ou não. Você tendo colocado o finally, que é opcional, ele vai ser produzido com o que quer que você coloque lá. Então também tome cuidado com isso para não colocar algum erro lá também. Agora criando mais exceções, como qualquer objeto, em Java também é possível criar suas próprias exceções. Imagine um cenário em que a exceção existente faça sentido para ser lançada por você. Por exemplo, imagine que por algum motivo você precise que uma exceção seja lançada quando a letra B maiúscula ou B minúscula não existe em determinada frase. Como não existe nenhuma exceção específica para este caso, será necessário criar exceção. E criando uma exceção para ser lançada toda vez que uma letra B maiúscula não é encontrada em uma determinada frase. Esse é o programinha. Você criou a classe, está estendendo a exceção, que ela logo se torna um tipo de exceção, que é sem letra B exception, e a getMessage não existe letra B em sua frase, para caso ele não encontre a letra B. É simples, bem tranquilinho, e toda vez que a exceção for lançada, ele vai aparecer isso aí, certo? Com isso, nós finalizamos o curso de Programação Orientada a Objetos. E devo dizer que foi um prazer, espero que todos tenham gostado de todas as aulas. E como foi dito anteriormente,
Essas aulas aqui, elas são um pouco mais diretas, então é sempre recomendável que você reforce com estudos de fora, sim, do mesmo jeito. E devo dar os créditos também a todo o pessoal da equipe, todo o time que está aqui junto, não somente eu que apareci nas gravações, que no caso vocês já devem saber, né, o David, mas também como os editores, os roteiristas e todas as pessoas que ajudaram nesse processo aqui, que são a Beatriz, o Fernando, o Carlos, o Henrique, o Marcelo, o Gabriel, o Anderson e a Ayrton, todos os nossos queridos amigos. Mas é isso. Espero que todos estejam muito bem em casa e até algum futuro próximo e tenham aproveitado bastante todo o nosso recurso. Bye bye!